Capítulo 10. A questão do egoísmo. A autoestima é muitas vezes confundido com falsas noções de egoísmo. Embora a tendência natural a qual me refiro seja evidente em qualquer lugar, encontrei pessoalmente esse mal-entendido durante uma viagem que fiz para promover um outro livro meu. Existe hoje uma tendência impensada de classificar como narcisista qualquer indivíduo ativamente preocupado com seu desenvolvimento pessoal, uma espécie de coice contra o movimento do potencial humano. Eu ou auto, ou que parece, tornaram-se palavras inflamatórias, pelo menos em alguns círculos. Autoestima, autorrealização, autopercepção, até mesmo a luta pela autonomia, estão se tornando coisas moralmente suspeitas. Será que já não basta dessa geração do eu? Perguntaram os entrevistadores. Você não está encorajando o egoísmo? Embora tenha sido tratado de maneira calorosa, não pude deixar de notar a preocupação que as simples palavras honrar o eu pareciam evocar. E os problemas do mundo, diziam. Você não está interessado em nada além do indivíduo isolado e os relacionamentos. A maioria das pessoas já não tem um ego grande mais? Já que essas perguntas são feitas com tanta frequência, é razoável assumir que revelam algo que a grande maioria das pessoas pensa. E é isso que precisamos mudar. Quero deixar claro que em nenhum dos meus trabalhos anteriores minha mensagem foi eu primeiro, não importa o direito dos outros. Antes, me preocupei em explorar a relação entre a autoestima e o bem-estar humano, de maneira individual e social. Ao longo dessa investigação, vi claramente que os valores do individualismo e do autointeresse esclarecido fornecem a melhor base possível para a cooperação social, a benevolência e o progresso. Pergunta a você mesmo com quem gostaria de compartilhar o mundo. Pessoas que respeitem o seu direito de existir e não lhe pedem para agir contra os seus próprios interesses, ou pessoas que o tratem como objeto de sacrifício. Pessoas que desfrutem um forte senso de identidade pessoal ou pessoas que esperem que você crie um para elas. Pessoas que assumem responsabilidade por sua própria existência ou pessoas que tentam passar essa responsabilidade a você. Essas são, é claro, algumas das consequências sociais tanto da alta como da baixa autoestima. É muito fácil apontar alguns narcisistas que falam sobre perseguir o meu crescimento pessoal ou perseguir a minha autoestima. É fácil identificá-lo porque o narcisismo pode ser encontrado em qualquer lugar. Mas individualismo, autoestima, autonomia, preocupação com o desenvolvimento pessoal, estes são só traços, não são traços narcisistas. O narcisismo é uma condição de autoabsorção doentia e excessiva que surge de um sentimento antigo e profundo de carência e deficiência interior. O irónico é que os vícios tipicamente atribuídos a pessoas com egos fortes, mesquinez, competitividade agressiva, facilidade excessiva para se ofender, são de fato aflições particulares dos egos fracos. Não posso imaginar qualquer pessoa racional sugerindo que a autorrealização, isto é, a realização dos nossos potenciais positivos, deve ser perseguida sem envolver e sem comprometer relacionamentos pessoais. Não seria do meu interesse particular. Perguntei aos meus entrevistadores: encontrar pessoas que eu possa amar, respeitar e admirar? Normalmente eu vi uma luz brilhar nos seus sorrisos. Não seria do meu interesse particular viver em um mundo mais seguro, mais sábio, melhor e tentar fazer este mundo existir? A polarização do eu e os outros, ou do eu e o mundo, não tem base válida na realidade. De fato, existe uma esmagadora evidência de que quanto maior o nível de autoestima do indivíduo, mais ele tratará os outros com respeito, gentileza e generosidade. As pessoas que não vivenciam o amor próprio têm pouco ou nenhuma capacidade de amar os outros. As pessoas que vivenciam dúvidas e inseguranças profundas tendem a ver os outros seres humanos como assustadores e hostis. As pessoas que têm pouco ou nenhuma autoestima nada têm para contribuir para o mundo.
A resposta, acredite, está na dificuldade que muitas pessoas têm em livrar-se de uma noção autoritária de ética como algo fora de você mesmo. Encontramos este ponto de vista manifestado de muitas maneiras diferentes em família, escola, igreja e certamente nos governos. De fato, quase todos os sistemas éticos que chegaram a ter alguma influência no mundo foram variações sobre o tema de autorrenúncia e de autossacrifício. Enquanto o desprendimento é igualado à virtude, o egoísmo é considerado sinônimo do mal. Nesses sistemas, o indivíduo é sempre a vítima, retorcido sobre si mesmo e ordenado a ser desprendido e a estar a serviço de algum valor supostamente mais elevado. O faraó, o imperador, o rei, a tribo, a nação, a família, a verdadeira fé, a raça, o Estado, o proletariado, a sociedade ou o planeta. Entenderíamos mais prontamente a disposição que têm tantas pessoas de se submeter a um tipo ou outro de figura autoritária, sob cujo império muitas atrocidades são às vezes cometidas, se nós lembrássemos da forma como quase todos nós fomos introduzidos à palavra bom. Ele é um bom menino, ele se importa comigo, se comporta. Ela é uma boa menina, faz o que lhe mando. Desde cedo, nós ensinamos que a virtude consiste não em honrar as necessidades, os desejos e as mais elevadas possibilidades do ser, mas em satisfazer as expectativas dos outros. O viver para os outros é interpretado como a essência da moralidade e aqueles que o pregam estão mais interessados na obediência do que na autoestima. Como psicólogo, não consigo lembrar um momento em que não tenha percebido essa doutrina como desastrosa para o bem-estar mental e emocional. Hoje, com o advento do feminismo, as mulheres estão começando a despertar para o fato de que essa doutrina é manipuladora e exploradora. Imagine qual seria a reação se um orador dissesse a um grupo de mulheres modernas: não pensem em suas próprias necessidades e vontade. Pensem apenas nas necessidades e vontades daqueles a quem servem. O autossacrifício é a maior das virtudes. Os homens também precisam reexaminar essa doutrina no que ela afeta suas vidas. Ela não respeita sexos. O assunto é global. O problema é que muitos homens e mulheres que lutam com questões de autorrealização sentem-se impotentes e intimados com as acusações de egoísmo. Bem, se egoísmo significa estar preocupado com os interesses particulares, é claro que a busca da autoestima e do desenvolvimento pessoal é egoísta. Assim como a busca da saúde física, assim como a busca da sanidade, assim como a busca da felicidade, assim como a busca do ar que respiramos. Se isso é mau, como vamos existir? Não podemos repudiar o eu sem repudiar a vida. Portanto, para ter uma vida bem-sucedida, precisamos de uma ética de autointeresse racional até cada pessoa, inclusive nós mesmos, é um fim em si e não um meio para os fins dos outros. Não poderemos pensar com clareza sobre a nossa própria existência ou sobre os requisitos para a felicidade humana. Até que estejamos dispostos a honrar o eu e a orgulhosamente proclamar nosso direito de fazê-lo, não poderemos lutar pela autoestima e não poderemos atingi-la. Capítulo 11. O impacto da autoestima. Como aumentamos nossa autoestima? Vamos resumir alguns pontos-chave. Devemos lembrar que a autoestima não é determinada pelo sucesso no mundo, pela aparência física, pela popularidade ou por qualquer outro valor que não esteja diretamente sob o controle da nossa vontade. Antes, é uma função da nossa racionalidade, honestidade e integridade de todos os processos de nossa vontade, de todas as operações mentais pelas quais somos responsáveis. Eis um exercício de conclusão de sentenças que o ajudará a enfocar como você está em relação a esse assunto no presente. Sem dúvida, esse exercício e os que se seguem dirão muito a você sobre o que absorveu do livro até agora e poderão indicar o caminho para um trabalho posterior que eventualmente precisa ser feito. Se eu examinasse os critérios pelos quais julgo a mim mesmo,
Responder: se ninguém pode me dar uma boa autoestima a não ser eu. Escreve: se eu optar por entender do que depende a autoestima. Continua: uma das coisas que eu posso fazer para elevar a minha autoestima é. Escreve: uma vez que a autoestima positiva é o sentimento, a experiência e a convicção de ser adequado à vida e aos seus desafios, aqui a nossa mente é a ferramenta básica da sobrevivência, o pilar central da autoestima saudável é a política de viver conscientemente, o que acarreta racionalidade, honestidade e integridade. Viver conscientemente é viver de maneira responsável em relação à realidade, com respeito por fatos, conhecimentos e verdade. É uma política de gerar um nível de consciência apropriado aos nossos atos. Se eu me permitisse entender o sentido de viver conscientemente, escreve: se eu ainda não estiver totalmente pronto para viver conscientemente, responde: se eu estivesse disposto a saber o que eu estou fazendo quando ajo. Continua: se eu estivesse disposto a ver o que vejo e saber o que sei. Responde: a autoaceitação é uma recusa em negar ou rejeitar qualquer aspecto do eu, pensamentos, emoções, lembranças, atributos físicos, superpersonalidade ou ações. A autoaceitação é a recusa de manter uma relação de animosidade com a nossa própria experiência. É o fundamento de todo crescimento e mudança. É a coragem, em última instância, de estar do nosso lado. O nível da autoestima não pode ser mais alto que o nível da nossa autoaceitação. Responda as perguntas, frases. Na medida em que eu aprendo a me aceitar, uma das coisas que eu preciso aprender a aceitar é. Na medida em que desisto de lutar comigo mesmo, na medida em que acolho meus sentimentos ou em vez de resistir a eles, na medida em que aprendo a assumir meus atos, estou-me tornando consciente. Se queremos proteger nossa autoestima, precisamos saber como avaliar de maneira adequada o nosso próprio comportamento. Isto inclui, primeiro, a certeza que os padrões pelos quais julgamos são verdadeiramente nossos e não meros valores de outros que nós sentimos obrigados a seguir sem convicção. Segundo, precisamos conduzir nossas avaliações com uma atitude não apenas de honestidade, mas de simpatia, uma disposição de considerar o contexto e as circunstâncias dos nossos atos, bem como as opções ou as alternativas que percebemos estar disponíveis para nós. Em assuntos nos quais nos sentimos verdadeiro e apropriadamente culpados, precisamos tomar medidas específicas para resolver a culpa, em vez de apenas sofrer de forma passiva. Se acaso viver com culpa é uma fuga, continua: se eu estivesse disposto a me perdoar, uma vez que procuro entender porque ajo como ajo, conforme eu for aprendendo a viver segundo os meus próprios padrões, escreve: precisamos aprender a nunca nos desculpar ou nos repreender por nossos valores ou tentar rejeitá-los. Precisamos ter a coragem de assumir nossas forças e nossas vantagens. De outra forma, inevitavelmente trairemos a autoestima. Se eu me recusar a pedir desculpa por minhas virtudes, se eu for honesto quanto a minhas vantagens, se eu tiver prazer por mim mesmo, se eu admitir que gosto de mim, precisamos reconhecer, fazer amizade, dialogar e afinal abraçar nossos sub-eus ou subpersonalidades para que possamos nos sentir inteiros, sem divisões, integrados. Na medida em que eu aprenda a abraçar o meu eu criança, na medida em que eu aprenda a abraçar o meu eu adolescente, se eu rejeitar a pessoa que um dia foi, se eu fizer amizade com todas as partes de mim, estou começando a ver que
Precisamos viver de maneira ativa e não passiva, para assumir responsabilidade por nossas ações e opções, sentimentos, atos e bem-estar, pela realização dos nossos próprios desejos, por nossa própria existência. Como a independência, a produtividade é uma virtude básica da autoestima, sendo o trabalho uma das formas práticas de manifestar a autorresponsabilidade. Se eu assumir plena responsabilidade pelos meus atos, responder. Se eu assumir plena responsabilidade pelas coisas que eu digo, responder. Se eu persistir em culpar os outros, escreve. Se eu insistir em me ver como vítima, continua. Se eu aceitar que a minha felicidade só depende de mim, escreve. A autoconfiança e autorrespeito são sustentados por uma vida conduzida com autenticidade. É a coragem de ser quem somos. Preservar a congruência entre o nosso eu interior e o eu que apresentamos ao mundo. No sentido literal, isto significa viver com assertividade. Aquilo que pensamos, valorizamos e sentimos manifestamos no mundo. Não nos relegamos aos subterrâneos e não expresso e do não vivido. Ao apoiar a autoestima dos outros, apoiamos a nossa própria. Assim, a autoestima é beneficiada quando vivemos com benevolência. Precisamos entender que, como um ideal ético-psicológico, a autoestima implica e pressupõe o valor supremo de uma vida individual. Ela repousa em uma visão moral que vê cada pessoa com um fim em si e em oposição à doutrina da autorrenúncia e do sacrifício. Sustenta o autointeresse racional como princípio orientador. Se eu não existo para servir os outros, se as outras pessoas não existem para me servir, se a minha vida pertence a mim, se eu realmente tenho o direito à existência, se o autossacrifício não me vai comprar a autoestima, se é preciso coragem para ser honrosamente egoísta, estou ficando consciente de, etc, etc. No início do livro vimos que cada um dos nossos comportamentos que resumi acima é tanto uma fonte como uma manifestação de boa autoestima, causa e consequência, o princípio da causalidade recíproca. Como podemos aumentar a nossa autoestima? Praticando estes comportamentos, vivendo conscientemente com autoaceitação, responsabilidade, autenticidade, benevolência e integridade. Há grandes recompensas por isso, mas também há desafios. Seja qual for o seu nível atual de autoestima e a vida que você criou para refleti-la, agora mesmo você pode estar vivenciando o conforto do familiar, o conforto do conhecido e intuitivamente pode sentir que crescer em autoestima é abandonar aquela zona de segurança e entrar no desconhecido. Se eu aumentar a minha autoestima, dizem-me os clientes, como vou saber como serão as coisas para mim? Ainda estarei amando minha mulher ou o meu marido? O meu trabalho ainda será suportável? Os meus interesses vão modificar-se? Os meus amigos vão ficar ressentidos comigo? Vou ficar solitário? Posso nem sempre gostar de como me sinto, afirmam eles, mas é familiar. Estou acostumado com isso, mesmo que com as crises de ansiedade e depressão. De uma certa forma, mantenho o controle. Porém, com uma autoestima significativamente mais alta, não vou me reconhecer. Vou me sentir seguro? Ao fazer os exercícios deste livro e depois de praticar na vida os comportamentos indicados pelos exercícios e pela discussão, você vivenciará um aumento de autoconfiança e de autorrespeito, mas também poderá vivenciar uma certa desorientação. Na transição de um velho autoconceito para um novo, mesmo melhorado e mais feliz, há às vezes uma certa ansiedade. Se você perseverar em seus novos aprendizados e comportamentos e não recair nos velhos padrões, logo vai se sentir à vontade com o seu novo senso de ser e a ansiedade vai desaparecer. Esse processo aplica-se à autoestima em geral e também a qualquer das práticas específicas que melhorem a autoestima. Por exemplo, quando aprendemos a viver mais conscientemente ou com maior autoaceitação, podemos ao mesmo tempo desfrutar a experiência e considerá-la estranha, como se estivéssemos vivendo em nosso corpo com uma pessoa que não estamos certos de conhecer. Conseguir aceitar alguma desorientação
como aspecto inevitável do crescimento e estar disposto a tolerá-la até que cheguemos a um novo sendo do normal é essencial para uma mudança bem-sucedida. Talvez a declaração mais eloquente sobre este problema tenha sido a que fez um cliente de terapia muitos anos atrás. Nathaniel, não sinto ansiedade há uma semana e isto está-me deixando nervoso. Tenho visto clientes praticarem o tipo de procedimento que é apresento nestes livros, perderem todo ou grande parte da sua depressão e então literalmente se atirar de volta à autotortura, porque ainda estavam ligados a um autoconceito superado que estava por trás da sua verdadeira experiência. Durante anos, eles viram-se como sofredores. Suas vidas eram organizadas em volta deste autoconceito, inclusive seus relacionamentos. Qual é o sentido da minha vida se não estou sofrendo? Ouvi-os comentar. Se não estou infeliz, como vou agir com as pessoas? O que vou falar ou fazer? Não tenho experiência em ser feliz. Além disso, se eu estou infeliz, não posso perder este sentimento. Ele não pode ser tirado de mim enquanto se eu estou feliz. Este é um exemplo do desconhecido, o qual mencionei linhas atrás. O território pouco familiar em que pisamos quando crescemos em autoestima. E ainda mais, as reações das outras pessoas quando testemunham nossas mudanças. Se estamos mais seguros do que antes, se transmitimos um maior autorrespeito ou se estamos mais abertos, espontâneos, alegres ou menos defensivos, a maneira de as outras pessoas lidarem connosco pode não ser mais adequada, pode não ser mais apropriado para quem somos e então elas ficam desorientadas ou elas ajustem seus comportamentos para combinar com o novo autoconceito que projetamos ou, intencionalmente ou não, vão tentar manobrar para nós voltarmos ao nosso antigo. De um modo ou de outro, a vida não será mais como era, mas uma vez estaremos confrontando o não familiar, o desconhecido. Nossa resistência a essas mudanças pode fazer-nos relutentes em participar dos exercícios ou em praticar os comportamentos descritos nos capítulos anteriores. Precisamos combater tanto a inercia como o medo. Se aceitarmos os sentimentos e, no entanto, não cedermos a eles, mas em vez disso nos mantivemos determinados a avançar em autoconfiança, autorrespeito e desfruto da vida, quais serão as recompensas? No nível da experiência interna direta, a resposta agora é clara. Maior autoconfiança e amor próprio, maior alegria em nosso ser e maior orgulho para o que conseguimos de nós mesmos. Além disso, quando você cresce em autoestima, o seu rosto, suas maneiras, o seu jeito de falar e de se mover tenderão naturalmente a projetar o prazer que você sente em estar vivo. A uma certa altura você vai notar que é mais capaz de falar das suas realizações ou defeitos de maneira direta e honesta, pois vai estar numa relação amistosa com os fatos. Você provavelmente vai descobrir que se sente mais à vontade em oferecer e receber elogio, expressões de afeto, apreciações, etc. Você vai ver que vai estar mais aberto às críticas e mais à vontade para reconhecer enganos porque a sua autoestima não vai ficar presa a uma imagem de perfeição. Suas palavras e os seus movimentos vão tender a possuir uma qualidade de desenvoltura e espontaneidade, pois não estará em guerra consigo mesmo. Haverá cada vez mais harmonia entre o que você diz e como se parece e se movimenta. Você vai descobrir que cada vez mais tem uma atitude aberta e curiosa diante de novas ideias, experiências e possibilidades de vida, pois sua existência se tornou uma aventura. Os sentimentos de ansiedade e insegurança se apareceram, terão menos possibilidade de intimidá-lo ou dominá-lo, pois será muito mais fácil administrá-lo ou superá-los. Você muito provavelmente vai descobrir que aprecia os aspectos humorísticos da vida em si mesmo e nos outros. Vai ser mais flexível ao reagir a situações e desafios, motivado por um espírito de inventividade e mesmo lucididade, pois confia na sua mente e não vê a vida como destino ou ruína. Você estará mais à vontade com um comportamento assertivo, não belicoso, será mais rápido em se dar apoio e a falar por si mesmo. Você
tenderá a conservar uma qualidade de harmonia e dignidade em situações de tensão, uma vez que se torna cada vez mais natural sentir-se centrada. Você passaria por algumas mudanças de valor em termos de pessoas, trabalho e atividade de lazer? Quase inevitavelmente. Você ainda vai conhecer momentos de conflito, crise e decisões difíceis. Claro, elas não são intrínsecas da vida. Você vai vivenciar como possuidor de recursos muito maiores para responder a desafios? Sim. Mesmo no nível físico, vai poder haver mudanças visíveis à medida que vai crescer a sua autoconfiança e o autorrespeito. Os olhos podem ficar mais alertes, brilhantes e vivos. O rosto, de uma certa altura, vai ficar mais relaxada e vai demonstrar uma cor natural e um bom tônus muscular. O queixo provavelmente vai ficar numa posição mais natural e mais alinhado com o corpo. Os maxilares vão ficar mais relaxados, os ombros mais relaxados. Suas mãos vão ficar relaxados e graciosos, os braços vão pender de uma maneira relaxada e natural. A postura vai ser mais relaxada, ereta e bem balanceada. O caminhar vai ser mais determinada, sem ser agressivo ou arrogante. A voz vai se modular com a intensidade apropriada à situação, com a pronúncia clara. A probabilidade é que você demonstre estas características cada vez mais, pois muitos observadores já notaram a presença desses traços físicos, bem como dos psicólogos já citados em homens e mulheres que desfrutem de uma autoestima saudável. Você vai notar que o tema de relaxamento aparece seguidamente. O relaxamento implica você não estar se escondendo de si mesmo e não estar em guerra contra quem você é. Enquanto a tensão crónica transmite a mensagem de algum tipo de divisão interna, algum tipo de autoevitação ou autorrepúdio, algum aspecto de ser que é rejeitado ou reprimido. Pergunta-se que diferença faria em sua experiência de estar vivo se os traços psicológicos e físicos que mencionei se tornassem parte natural de você. Pergunta-se como é que você seria afetado em sua capacidade de amar e ser amada. Pergunte-se como você seria afetado em sua maneira de encarar o trabalho e o seu nível de ambição nas metas que almeja atingir. O aumento de autoestima faz diferença. Quando você enxergar com clareza esta diferença, saberá que a luta vale a pena. Ao comprometer-se com essa jornada, vai descobrir que ela já começou.